E aí, já pararam para pensar que um dos alimentos mais comuns do nosso dia a dia, o trigo, esconde segredos incríveis sobre vida, morte e até o divino? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no simbolismo que está escondido por trás de um simples grão de trigo. A questão que fica é essa, né? Como é que uma coisinha tão pequena, um único grãozinho de trigo, pode nos ensinar tanto sobre os maiores mistérios da vida? Parece meio doido, mas vocês vão ver que as conexões que a gente vai explorar aqui são, de verdade, surpreendentes. Então, para a gente desvendar esse mistério todo, a nossa viagem tem que começar lá atrás, na Antiguidade. Vamos voltar milênios no tempo, direto para as raízes desse símbolo lá na Grécia Antiga. Imaginem a cena. Uma cerimônia sagrada, totalmente silenciosa na Grécia Antiga. Eram os famosos mistérios de Eleusis, em honra à deusa Deméter. No centro de tudo, um único grão de trigo era apresentado. E naquele grãozinho, o pessoal não via só comida, não. Eles viam o ciclo completo da vida. A terra que parece morta no inverno e, de repente, o renascimento, a explosão de vida na primavera. E essa conexão era pura poesia. Tem uma citação do dramaturgo Ésquilo que é perfeita para isso. A terra que gera por si só todos os seres e os nutre, torna a colher o germen fecundo. É isso, sabe? Existia um sentimento de que a vida da gente e a vida das plantas era tudo uma coisa só, uma harmonia total. E o mais legal é que essa ideia não era só dos gregos, não. Se a gente olhar lá para o Egito Antigo, tem um paralelo fascinante. O deus Osíris, que era uma divindade de morte e ressurreição, também tinha a espiga de trigo como símbolo. Pensa só, duas culturas diferentes, mas com a mesma mensagem universal de que a vida sempre floresce a partir do sacrifício. Ok, agora a coisa fica ainda mais misteriosa. Porque além de todo esse papo de ciclo de vida e morte, o trigo também carregava um baita simbolismo sobre a sua própria origem. Uma origem que seria, olha só, divina. E é aqui que a história ganha um toque de mistério científico de verdade. Porque, pasmem, até hoje a ciência não sabe de onde vieram grãos essenciais como o trigo, o milho, a cevada. A gente consegue plantar, melhorar as espécies, mas criar essas plantas do zero, nunca. Ninguém nunca conseguiu. Bom, para os povos antigos, a explicação para esse mistério era óbvia. Se nós, humanos, não conseguimos criar esses grãos, então só podia ser um presente dos deuses, né? Deméter deu a cevada e o trigo para os gregos, Xochiquetzal trouxe o milho para os astecas e o ancestral ferreiro dos Dogons deu de presente todas as plantas cultivadas para o seu povo. Era isso, um presente divino, o alimento que dá a vida. Então, a gente quer esse símbolo, que já era super forte por milênios, e ele está prestes a ganhar uma camada de significado totalmente nova. Uma interpretação poderosíssima que vai ressoar pela história, principalmente dentro do cristianismo. A lógica por trás dessa metáfora é de uma simplicidade genial. Pensa comigo, o grão cai na terra. Se ele não morrer, se ele ficar ali, intacto, ele fica sozinho, certo? Mas, se ele se quebra, se ele morre para si mesmo, aí sim ele se transforma e gera muitos e muitos frutos. Pois é. E essa imagem é a base de uma passagem super importante do Evangelho de João. É Jesus usando essa figura do trigo para falar do próprio sacrifício, dizendo que a morte, nesse caso, é o que precisa acontecer para uma vida nova e muito mais abundante surgir. Então, o ponto central é esse. Nessa parábola, o grão de trigo é o próprio Cristo. O sacrifício dele é o grão que morre, mas ele não morre para gerar só mais grãos. Ele morre para gerar uma nova realidade, a promessa de vida eterna para muita gente. E essa transformação é cheia de detalhes lindos. O grão se livra da casca, ele fica ali nu, exposto, para depois ressurgir com uma aparência completamente nova. Ele renasce, literalmente, para uma nova vida que vai gerar muitas outras. É ou não é a imagem perfeita para a ideia de um renascimento espiritual? Bom, a gente já passou por várias camadas de significado, né, dos ciclos da natureza lá na Grécia até a ressurreição espiritual no cristianismo. A pergunta que fica é por que um símbolo tão simples como o trigo continua tão forte até hoje? Tem uma frase que define isso perfeitamente. É uma simbologia fantástica, tão simples e complexa ao mesmo tempo. E a chave é essa. É simples de entender de cara, mas se a gente parar para pensar, nossa, tem uma profundidade gigante. No fim das contas, o poder do trigo como símbolo está exatamente aí, nessa capacidade incrível que ele tem de conectar uma coisa super concreta que a gente pode pegar na mão com as ideias mais abstratas e profundas que existem. Coisas como sacrifício, imortalidade e eternidade.
E tudo isso me faz pensar, e queria deixar essa reflexão final. Que outros símbolos assim tão poderosos estão escondidos no nosso dia a dia, só esperando a gente olhar com mais atenção? A resposta, quem sabe, está bem na nossa frente.